a verdade é que Jesus muitas vezes precisa ir direto ao ponto com a gente também. Muitas vezes perdemos momentos importantes com Jesus no meio do caminho devido à nossa correria, tarefa e demandas, mas mesmo assim Jesus não nos deixa para trás. Algo que eu percebo nesse momento desse, né? A gente comentou no começo sobre Tomé, sobre a questão da gente sempre, olhar para aquele estereótipo para Tomé, aquele discípulo que não tem fé, sabe? Aquele discípulo que precisa vir para crer, aquele discípulo que tem dificuldade de crer nas coisas de primeira vista. E nesse momento, após a ressurreição de Jesus, aconteceu também esse episódio de Tomé não acreditar de fato. E a gente percebe nos textos bíblicos, nos evangelhos em que citam esse momento da ressurreição de Jesus, que isso não acontece apenas com Tomé. Tanto alguns discípulos quanto outras pessoas, como a própria Maria Madalena, tiveram uma certa surpresa no momento, porque eles já estavam totalmente sem esperança, porque o mestre deles havia morrido, sido crucificado, e ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia, porém eles já tinham perdido a esperança naquele ponto. Por isso que eu entendo essa certa dificuldade para crer de fato. E aqui a gente percebe que existem pessoas na questão que presenciaram os milagres de Jesus, presenciaram a vida de Jesus, presenciaram os feitos extraordinários de Jesus, mas mesmo com isso não conseguiram reconhecer de primeira a Jesus. Apesar deles terem tido experiências e um relacionamento com Jesus, ainda houve uma dificuldade para crer nele. E a gente olha para isso como um texto bíblico, que foi escrito, que foi vivenciado na época dos evangelhos, há 2000 anos atrás, porém isso é uma realidade de hoje. De pessoas que tratam o sobrenatural de Deus como algo cotidiano. E, portanto, não saber honrar a presença de Deus de devida forma, essas pessoas acabam tendo um esfriamento, a ponto de que experienciaram coisas incríveis com Jesus, viram feitos extraordinários de Jesus em suas próprias vidas, porém ainda não conseguem reconhecer a voz deles. Porque as pessoas vivenciaram os momentos extraordinários, presenciaram com os próprios olhos os feitos de Jesus, porém permanecem com o coração frio. E apesar dessa dificuldade de crença, Jesus ainda parece que foi um pouco grosso naquele momento, como citando o próprio tópico com Tomé. Porém, ele está lá dizendo, olha aqui as minhas mãos, olha os furos nas minhas mãos, olha o furo na natural do meu corpo, onde fui espetado pela lança. Presencia que eu sou o Deus que veio em carne, eu ressuscitei como eu prometi. Ele chega a Tomé, não rejeitando por conta de que Tomé não acreditou, então deixa ele lá, os outros vão presenciar o culto, o momento, mover do meu espírito, mas Tomé vai ficar aí porque não acreditou. Não. Ele percebe esse esfriamento no coração de Tomé, apesar de Tomé ter iniciado, mas ele está lá disponível, da mesma forma que todos os dias. Se a gente percebe que essa é a nossa situação, eu presenciei coisas incríveis de Deus, só que hoje meu coração parece ter se esfriado, a gente tem que entender que assim como Jesus disponibilizou as mãos dele para Tomé ver e crer novamente, todos os dias a gente tem acesso à presença de Jesus, sabe? Às vezes a gente recebe aquela questão, se você tivesse 10 minutos de conversa com Jesus, o que você faria? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 10 minutos com Jesus o tempo todo. Então, assim como ele mostrou para Tomé as mãos, hoje ele mostra para a gente as mãos dele. Ele fala, eu sou o mesmo Jesus dos evangelhos, eu sou o mesmo que realizou mover e feitos extraordinários no Antigo Testamento, no período de Moisés, no período de Abraão, no período de Davi. Eu sou o mesmo Deus que venceu guerras no período de Davi, o mesmo Deus que perdoou pessoas e realizou milagres no momento de Jesus. E ele ainda está presente para a gente hoje com as mãos dele disponíveis para a gente ver e voltar.